Casamento, aniversário, chá da tarde, ocasiões em que uma coisa não pode faltar: bolo. Bolo. Como saborear sem risco à saúde? Como fazer aquele bolo especial da vovó? Veja em Mitos e Verdades. Eles são uma festa para o olhar. Celebram datas importantes. Bolo combina mais com aniversário. Despertam os sentidos e a memória. E me lembra a família, me lembra meus avós. Aproximam as pessoas. Lá na minha avó, a gente toda tarde come um bolo com café com leite. Será que dá para aproveitar tudo isso sem culpa? Na colherzada dessa eu já ganhei uns 4 quilos já. Vou sair de Kombi. É hora de colocar a mão na massa e descobrir o que é mito e o que é verdade. Da cobertura ao recheio. Na vitrine, a gente olha para o bolo e parece que ele olha para a gente. Afinal, quem inventou essa delícia? Foi no Egito e em Roma que surgiram os primeiros bolos. Bolos? Mais ou menos, né? Porque os primeiros mais pareciam um pão doce. É que eram feitos com uma farinha como esta aqui, olha, grossa. Depois que inventaram a farinha refinada, é que os bolos ficaram fofinhos como este aqui, olha. Mudaram os ingredientes, mas não o nome. Bolo vem do formato. Lembra? Bola. Da bola para a bolinha. O retangular. O esquisito. Foi um pulo. Afinal, a criatividade dos confeiteiros é antiga. A gente tem registros do primeiro bolo de casamento, que foi em 1533, que foi o bolo da Catarina de Médici com o Henrique II, que foi um bolo que marcou toda a questão estética da confeitaria e a questão também de estrutura de um bolo de andares. E qual é a receita básica do bolo? Ovos, leite, farinha e o açúcar. Ovo tem 13 nutrientes bons para a saúde, entre eles a colina. Que é uma vitamina muito legal para quem quer ter uma memória boa ou até para quem é gestante, para ajudar na formação do sistema nervoso central da criança. O leite tem vitaminas e minerais. O mais importante é o cálcio, que atua diretamente nos ossos. Será que esses nutrientes se perdem quando o bolo vai ao forno? Mito ou verdade? Mito. De uma maneira geral, a maioria desses nutrientes a gente consegue manter. Os mesmos ingredientes fazem duas categorias de bolos. Com a quantidade de ingredientes que eu tenho numa receita, eu vou definir se eu quero um bolo espumoso, que a gente conhece pelo nome de pão de ló, bolo mais fofo, ou se eu quero bolo cremoso, que a gente conhece mais que são os bolos para chá, que eles são mais saborosos, mais gordurosos. O espumoso, normalmente ele tem muito mais ovos na composição do que açúcar e farinha e não precisa ter gordura, óleo, manteiga e fermento em pó. Já o bolo cremoso, ele é um bolo que tem muita gordura na composição. Então, mais ou menos, ele leva o mesmo peso de ovos e de gordura na massa. Será que tudo isso junto faz bem? O excesso do consumo desse bolo e o excesso de alguns nutrientes, o excesso de açúcar, o excesso de gordura, quando a gente consome muito, aí deixa de ser um alimento saudável e passa a ser um alimento não saudável. O excesso de consumo desse alimento pode levar a obesidade, diabetes e alguns outros problemas de saúde. Fica a dica, bolo tem dose certa. Uma vez na semana, né? Num lanche da tarde, numa reunião de final de semana. Bolo ou escultura? Acredite, dá para comer tudo. Há 7 anos, Inês Brito deixou emprego no mercado financeiro e se tornou boleira. Chega a fazer 60 bolos por mês. Os mais pedidos são bolsas femininas. São os modelos mais pedidos que a mulherada pira.
chegam a vir buscar o bolo ou chegam a receber o bolo emocionadas. O bolo de que Inês mais se orgulha é esse, um castelo assombrado de 1 metro de comprimento. 25 quilos de pura diversão. O preço não é nada doce. Levar esse bolo para casa custa R$8.000. Ele serve 250 fatias de bolo. Então, é uma festa de Halloween, por exemplo, bem legal. Outro sucesso garantido é o hambúrguer, um sanduíche tanto. Como vocês vão cortar esse bolo? Então, eu tive cuidado de fazer em 2 partes, 2 metades. Cobri a primeira metade, depois coloquei o alface, o tomate, o hambúrguer e o queijo. Para colar a batatinha, eu vou usar esse glacê, que a gente chama, que é, na realidade, clara de ovo e açúcar. Que tal um bolo saudável e saboroso? A chefe Ana Paula Castro dá as dicas. A primeira, já na hora de untar a forma. Ela substitui a manteiga por óleo de coco. Ele é bem mais saudável. Trocar alguns tipos de óleo, até de manteiga ou de gordura hidrogenada, por um óleo de coco, um óleo de canola, que também em relação à caloria não muda muito, mas são nutricionalmente melhores, né? Não são tão agressivos ao nosso metabolismo. A farinha de trigo sai de cena e entra o farelo de aveia. São as opções assim, de menor índice glicêmico, né? Então elas o açúcar entra no sangue mais gradativamente, né? Então é melhor, né? Para dar liga na massa, banana ou abóbora com iogurte. O chocolate é o amargo, com 70% de cacau ou mais. O açúcar refinado dá lugar ao mascavo, este mais escuro. Para acostumar o paladar, a chefe sugere fazer a troca aos poucos. Eu sempre falo que é melhor a pessoa fazer o primeiro, ver se agrada a todo mundo, sempre com menos quantidade de açúcar, porque é mais saudável. A especialista assina embaixo. O açúcar, ele é o que a gente chama de caloria vazia. Ou seja, eu não tenho nenhum benefício em comer um açúcar refinado. Mas se eu falar sobre o açúcar mascavo, que vem da cana, a gente tem vitaminas B e tem ferro. O brownie saudável de abóbora com chocolate ganha mais fibras, mas não fica mais magro. Uma fatia tem 168 calorias, enquanto o tradicional tem 172 calorias. Mesmo assim, já dá para encarar essas delícias sem culpa. E veja mais dicas no portal R7. Cada vez mais ousados, os bolos de casamento atraem a atenção e abrem o apetite de qualquer convidado. Nos Estados Unidos, existe até uma competição que escolhe o bolo mais diferente. O chefe Rafael Barros foi eleito o melhor confeiteiro de 2014 e está no ramo dos doces há 16 anos. Até pouco tempo, as noivas preferiam os bolos tradicionais, brancos, decorados, com pasta americana. É uma pasta de açúcar. Se você experimentar, lembra muito uma balinha, assim. Ela é doce e é bem saborosa. O que vale é que você tem que fazer uma camada muito fina no seu bolo. Não pode fazer uma camada muito grossa. Pode ser uma tentação, mas e a saúde? Essas coberturas não são saudáveis. Então, se a gente for pegar a pasta americana, ela é gordura hidrogenada com açúcar. Agora, as noivas têm uma opção, digamos, mais saudável. A nova tendência invadiu os casamentos do mundo inteiro. Agora a gente vai fazer um bolo pelado, que o nome tradicional é Naked Cake, que é do exterior, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que é a tradução, bolo pelado. E por que tem esse nome? Porque dá para ver as camadas e ele é sem cobertura, então não tem surpresa nesse bolo. A gente fala que o bolo tá sem roupinha de festa. Boa, mas tá na festa. Tá na festa. Falta cobertura, sobra recheio.
muito creme à base de ovos e manteiga. O toque especial fica para o final. O bolo é todo coberto por frutas vermelhas e açúcar gelado. Prontinho, tá aqui o nosso bolo pelado. O bolo pelado também faz bem pro bolso. Em São Paulo, o quilo sai em média por R$ 80. Já o tradicional custa R$ 145. Sobrou o bolo do café da tarde, do casamento? Dá para guardar. A dúvida é, dentro ou fora da geladeira? A gente deixa fora, bem embalado, então ou com saco plástico ou dentro de um recipiente bem fechado, para evitar com que ele resseque, porque senão ele vai perder umidade para o ambiente e ele vai ficando seco e duro. Quer que dure ainda mais? O que eu faço às vezes é guardar na geladeira para aumentar o prazo de validade. A exceção é o bolo com frutas. Obrigatoriamente ele tem que ficar na geladeira, porque a fruta vai começar a oxidar, vai liberar água e daí vai perder a característica e o frescor dela. E dá para congelar? Só alguns recheios que às vezes libera água, que é um creme de confeiteiro, um recheio de fruta que não é aconselhado congelar. Mas um brigadeiro, outros tipos de recheio como doce de leite, pode ser congelado. Embala e coloca no congelador. Trilha sonora para super-herói nenhum botar defeito. Sucesso da banda P9. E o que isso tem a ver com bolo? É que o Igor, o Michael, o Jonathan e o Guilherme cantam em inglês. Mas gostam mesmo é de um bom bolo brasileiro. Bolinho de laranja. Eu sou mais um cenoura com chocolate, assim. Cenoura com chocolate, bolo de caneca, alguma coisa assim. Banana, de tudo. A paixão é tanta que os meninos têm apenas uma exigência no camarim: bolo, claro. Deixa pra comer na volta e aí quando a gente volta do show já tem mais de bolo. Sendo assim, que tal um desafio? A gente trouxe aqui, olha, um bolo que é feito na caneca, no micro-ondas, rapidinho. E aí, acha que vai dar certo ou não? Acho que não tem como errar muito, né? Não vai ser? Não vai ser, igual pipoca. Então, vamos lá. Bora. Galera, tá valendo então. 1, 2, 3 e já, hein? Cara, eu acho que o meu ficou meio aguado, cara. 1 minuto e 10. Será que deu certo? Olhando assim os 4 bolinhos, eu acho que o do Jonathan foi o melhor. Olha, ele parece fofinho, né? Macio, mas será que tá bom? Eu já acho que tá com uma cara de ressecado. Todo mundo prova o bolo de todo mundo. Agora o pior, esse não tem pra ninguém, hein? Sinto muito, Michael. O seu, olha, não cresceu. Ficou um bolo solado, né? Como a gente chama. A banda fez bolo de caixinha, aqueles semi-prontos à venda no supermercado. Rápidos, práticos e cheio de ingredientes para a receita dar certo. São os conservantes, umidificantes, os aromatizantes, os antioxidantes que existem na massa industrializada. Esses são péssimos. Não tem comparação entre você adquirir um alimento industrializado e você fabricar este alimento na tua casa. Além disso, cada unidade tem 278 calorias, o dobro de um pedaço de bolo de cenoura caseiro, por exemplo. É lógico, uma vez ou outra não deu, eu estou numa festa, fizeram, não vai causar nada. Então hoje está todo mundo perdoado. O que vale é a brincadeira. Então eu quero bolo. Vai, me traz um bolo. Eu já tenho bolo. Falou em aniversário, falou em bolo, claro. E muitos enfeites. Pasta americana, pincel
rolinho, tudo para decorar o bolo. Epa, peraí, eu falei bolo? Ele é fake, ninguém vai comer. Bolo fake nada mais é do que um bolo falso, com estrutura de isopor no lugar da massa, mas confeitado para parecer um bolo de verdade. A novidade já tem lugar certo nas festas infantis. Importante porque a gente não tem o perigo com a contaminação. O bolo fake pode ficar horas na mesa que não estraga. Muitas vezes canta parabéns com ele. Ah, canta parabéns? Isso. Coloca a velinha, canta parabéns com ele. E aí na hora de comer o bolo já vem o bolo da cozinha cortado. Olha aí o bolo pronto. Ninguém diz que é de mentirinha. Mas não acabou, não. A Marli está comemorando aqui no Domingo Espetacular seus 15 anos de vida. Tá fazendo 15 anos? É. Bem 15 anos mesmo. Você sabe aquele ditado que diz assim, casa de ferreiro, espeto de pau? Não é o caso aqui não, aqui tem bolo sim. Que show! Não acredito! Surpresa pra você! Parabéns pra você, essa data querida. Festa tem que ter docinhos. Feitos em casa, então, melhor ainda. Silvana é uma doceira de mão cheia e na cozinha dela não tem segredos. Hoje, ela vai ensinar 2 receitas pra gente de 2 docinhos muito tradicionais que qualquer festa de criança tem. Que é o bicho de pé e o beijinho. Isso. Certo? E assim, quando fala em festa, né, você já lembra o quê? Você não lembra que vai ter salgado, você lembra que vai ter o bolo e vai ter o doce, né? As 2 receitas levam leite condensado e manteiga, ou margarina. 2 ingredientes que fazem um único docinho desses ter 95 calorias. Para o beijinho, basta juntar coco ralado. Não tem erro, não. É só ter amor, né? Para colorir o bicho de pé, a Silvana usa pó de sorvete de morango. Muitas receitas usam corantes para deixar os doces mais atraentes. Aí é preciso ter cuidado. Você adiciona cores que são muitas vezes substâncias químicas não encontradas na natureza. Então muitas pessoas são alérgicas aos corantes e essas alergias geralmente elas podem ser desde pele até sintomas mais de parte respiratória que podem ser muito graves mesmo. E mesmo para as pessoas que não são alérgicas, são produtos que o nosso fígado vai ter que ter um trabalho intenso para poder remover do organismo. Primeiro leite condensado. E olha o segredinho da doceira. Misturar os ingredientes na panela fria e só depois acender o fogo, sempre baixo. É um doce que ele é delicado. Se você ficar com o fogo ligado, ele pode queimar nas bordas, né? 10 minutinhos. Ó, esse é o ponto dele, ó. Agora tá na hora de tirar. Isso. O ideal é descansar de um dia para o outro, mas bastam 4 horas para a massa ficar no ponto. E ele tem que estar bem friozinho mesmo. Chegou a hora mais divertida, enrolar os docinhos. Tem alguma técnica especial? Tem, não, é só passar manteiga. Passa só um pouquinho, bem pouquinho. Não passa muito não, senão fica no doce, né? O gosto da manteiga. É só para não grudar na mão. Isso, só para não grudar mesmo. A cobertura fica a gosto do freguês. Um bolo brasileiro com sotaque pernambucano. É o bolo de rolo. A massa é tão fina que nem parece massa. Cada camada tem aproximadamente 1,5 mm de espessura. Desafio para quem faz. Bem devagarzinho para enrolar o bolo, senão ele se rasga a massa todinha. O nosso bolo de rolo é uma adaptação do português colchão de noiva, uma massa de pão de ló com recheio de amêndoas. A receita, quando chegou no Brasil, passou por adaptações à cultura regional. Como na época não se encontrava com facilidade amêndoas por aqui, as doceiras resolveram introduzir o doce de goiaba no recheio. É claro que virou uma delícia e o bolo de rolo se transformou em patrimônio cultural e imaterial do estado de Pernambuco. Aqui o recheio tradicional é de goiaba, mas há variações com doce de leite e chocolate. Tudo coberto com açúcar. Tem
coisa melhor que cheiro de bolo saindo do forno? Estamos numa casa de bolos típicos mineiros e logo na entrada encontramos a introdução do que o bolo significa em Minas Gerais. Olha aqui, o bolo não é uma demonstração de carinho de uma pessoa a outra, é um mimo de avó. Bom, para acompanhar um bolo maravilhoso, logicamente que nós temos que ter um café maravilhoso. Café. A conversa em Minas Gerais só se começa com um cafezinho, um bolinho. As receitas saborosas são da Cristina. Nós vamos fazer um bolo de fubá, né? A variação dele pode ser tanto com queijo Minas ou com coco ralado. O preparo começa no liquidificador. Depois vai para a tigela. Misturando, delicado, tá? Não precisa bater com força. Na hora de colocar o bolo para assar, mais uma dica. Gente, nunca abra o forno durante o tempo de cozimento do bolo. Então, ou seja, nos primeiros 20 minutos não pode abrir o forno de jeito nenhum, tá? Senão pode tudo Senão tudo dá errado. Aliás, uma dúvida muito comum. Abrir o forno faz bolo murchar. Mito ou verdade? Verdade. É importante eu colocar o bolo, independente do tamanho, que vai variar o tempo de cocção, é importante eu deixar no mínimo de 5 a 10 minutos. Se eu abrir o forno enquanto ele está cru ainda e está mole, vai vir um ar frio, o forno está quente, isso dá um choque térmico e o bolo abaixa. 40 minutos depois... Muito bom. Da hora, gostoso. O bolo de fubá é bom assim, sem recheio nem cobertura, mas não é magro. Cada fatia tem 175 calorias. Bolo de vó. Bolo de vó? O bolo precisa esfriar para tirar da forma. Mito ou verdade? Mito. Normalmente a gente desenforma o bolo ainda morno. Não posso tirar ele muito quente, porque senão ele quebra, porque ele ainda não está totalmente estruturado. Mas depois de uns 10 a 15 minutos, que ele ainda está morno, o ideal é desenformar, para não ficar aquela umidade embaixo da forma. E isso até pode, às vezes, ajudar a embolorar o bolo nessa superfície. Uma receita alemã com o gostinho do Brasil. A cuca é muito popular no sul do país. A produção da cuca tradicional carrega muitos segredinhos. Para descobrir alguns deles, nós viemos a Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, visitar uma típica aldeia alemã. Dona Érica aprendeu a receita com a avó e a mãe. Nós aprendemos já de casa, então. E tem um segredo e tanto, a massa não leva leite. E leite nós cortemos porque passa muita gente que não pode comer nada de leite. A cuca da Dona Érica é feita com fermento biológico, o fermento de pão. É só misturar todos os ingredientes até dar liga. Colocar nas formas e cobrir com frutas. Morango com uva, maçã, banana. E claro, cuca sem farofa não é cuca. É só juntar um pouco de farinha, açúcar e gordura e misturar sem desfazer, para ficar com esse jeitinho de farofa. Hora de assar as cucas. Mas aqui na aldeia alemã, é claro que o forno não é o convencional, é forno a lenha. E dá um gostinho ainda mais especial para as delícias da Dona Érica. Que é uma delícia, mas na balança, uma fatia de 50 gramas dessa cuca de banana tem aproximadamente 199 calorias. Ele já faz sucesso sozinho. E fica ainda melhor bem acompanhado. Mas daí vem a dúvida, bolo combina com quem?
café, chá? Tem alguma regra ou na mesa vale tudo? Seja qual for a bebida, o sabor do bolo é que tem que brilhar. Se você vai comer um bolo de laranja, o mais indicado seriam chás leves, como chá de camomila, chá de ervas. O café preto é uma ótima companhia para o bolo seco, né? Um bolo recheado, eu particularmente até aprecio ele com chá mais forte, né? Um chá preto, por exemplo. Dá até para deixar o bolo de chocolate ainda melhor. Você põe um leitinho no café e o teu chocolate se destaca. Aliás, a dupla café com leite valoriza vários sabores. Um bolo que leva castanhas ou nozes, um bolo de amêndoas também é bem recomendado. E tem bolo que vai bem com tudo. E o fubá, para mim, é como um bolo coringa e cada um consome à sua maneira, não tem muita regra para ele. Há 2 anos, Gabriel Gava estourou nas paradas. Desde então, os shows dele reúnem até 30 mil pessoas. Mas o goiano não mudou hábitos simples que aprendeu com a família. Sempre de tarde, quando eu tô na rua fazendo alguma coisa, eu no escritório resolvi alguma coisa, minha mãe me liga e fala assim, traga um bolo, traz um bolo aí pra gente comer e tal. E é um momento de tarde, né? Isso é a cara das 4 horas da tarde. E o Gabriel faz direitinho. Comer bolo à noite não faz bem, segundo os médicos. Sempre o bolo ele é mais carregado em gordura e mais carregado em carboidrato. Então, se você for preferir consumir o bolo no horário de dia, preferir consumir ou mais na parte da manhã ou até a parte da tarde. O sertanejo sabe comer, mas fazer que é bom, nada. Tinha um bolo que eu fiz, acho que a faca entrou nele e nunca mais saiu. Chega de bate-papo, hora da surpresa. Gabriel, você sabe que as aparências enganam, né? O Tudo Espetacular preparou uma surpresa pra você. Eu tenho certeza que ele vai ficar impressionado. Eu não sei se é com gosto ou se com aparência. O que você acha? O que você acha disso? Não, isso aqui é um bolo, né? É um bolo, claro. Aí. Você acha que é um bolo? É um bolo. Mas parece um pão mesmo, né? Vamos experimentar então? Vamos. Vamos ver? Muito bom. Bom? Chocolate, ó. Batata frita. Uma surpresa assim faz qualquer um esquecer a balança, menos o Gabriel. Na colherzada dessa eu já ganhei uns 4 quilos já. Não acho nada esse produto. Não é pra tanto, né, Gabriel? Hoje você está liberado da dieta, mas tem uma condição. Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha. Passa aqui pra mim, passa aqui, gatinha.